Olá, meu nome é Fernando, estou aqui para mais um vídeo. Temos encarado esse desafio aí diante de Deus de transmitir uma verdade que é a palavra de Deus, que é tão boa porque eu vivo, porque minha família vive, são princípios que são extremamente necessários para a minha vida pessoal, para a minha família, para o meu trabalho, para a minha relação com a sociedade. E é tão importante, é tão bom viver isso, que eu quero transmitir isso para vocês, ok? E hoje quero já desejar para vocês, para todos aqueles que estão ouvindo, um Feliz Natal, né? E nesse dia 25 de dezembro, é uma pergunta que não quer calar aqui dentro. O que seria de mim se não fosse Jesus? O que seria de mim se Jesus não nascesse? Se o Salvador não viesse ao mundo? Certamente eu não seria o que eu sou hoje, porque ele entrou em 2004. Ele entrou no meu coração, ele me convenceu a sair da vida que eu tinha, que era totalmente lamentável. E certamente eu não seria alguém, seria totalmente oposto do que eu sou hoje. Mas graças a Deus que enviou Jesus, que hoje, né, hoje é o dia que nós lembramos o nascimento de Jesus. É claro que no calendário judaico não é hoje, né, que Jesus nasceu. Mas nós não vamos entrar nessa parte porque não convém nesse momento, ok? Mas a gente aproveita essa data para realmente lembrar de Jesus e o que seria de nós sem Jesus. O que seria de nós se não tivéssemos as palavras que ele disse? O que seria de nós se Jesus não falasse para nós: felizes são os humildes? O que seria de nós se Jesus não falasse: felizes são os que choram? O que seria de nós se Jesus não tivesse dito: felizes, bem-aventurados, mansos? Se nós não tivéssemos esses princípios, o que seria da humanidade? O que seria de nós? Na minha opinião, o mundo não está pior por causa da misericórdia e graça de Deus. Na minha opinião, o mundo não está pior porque tem pessoas cristãs que realmente vivem o Evangelho, que realmente vivem essas palavras. Então eu quero convidar você, assim como eu sou desafiado todos os dias a praticar a palavra de Deus. Então se sinta desafiado. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de bem-aventuranças, de felicidades, trazendo o verso 6 do capítulo 5, que diz assim: felizes os que têm fome e sede da justiça de Deus, pois serão satisfeitos. Quando nós temos fome, quando nós temos sede, nós não ficamos tranquilos, calmos, enquanto a gente não suprir essa necessidade. E Jesus ele pega essas duas palavrinhas, fome e sede, que são duas necessidades básicas do ser humano, para nos ensinar que nós devemos ter isso diante da justiça de Deus. E a palavra de Deus é a régua que nos mostra sobre a justiça. E a própria palavra fala, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa palavra bate bastante com o dia de hoje, dia 25 de dezembro, que nós lembramos o nascimento de Jesus. Quando Jesus ele vem ao mundo, lá em João capítulo 1, fala que o Verbo se fez carne. A Bíblia se fez carne. O Verbo encarnado no ser humano que foi Jesus. Jesus ele praticou, viveu a Bíblia 100%. Então, quanto mais eu tenho fome de Jesus, quanto mais eu tenho fome da justiça de Deus, quanto mais eu tenho fome de praticar a Bíblia, de saber da Bíblia, mais feliz eu sou. Então, quanto mais a gente vive a Bíblia, mais nós temos a paz de Deus, mais nós temos a alegria de Deus, mais nós somos satisfeitos por Deus. Então o conselho hoje para nós é viver isso, é buscar em Deus, deixar o Espírito Santo colocar em nosso coração essa fome de Jesus. Então é uma coisa assim, a gente pensar na questão do amor por Deus. Se eu amo a Deus, naturalmente eu vou ter essa fome por Deus, essa necessidade de me envolver com Ele. Então, se eu não amo a Deus, automaticamente
o contrário funciona também. Eu não vou ter fome e sede de Deus. Então, qual que é o nível da tua fome e sede? Qual que é o nível da tua fome e sede pela palavra de Deus? Então, quanto mais você tem fome, quanto mais você tem sede de ler a Bíblia e praticar, mais você mostra a Deus que você ama Ele, mais você mostra a Jesus que valeu a pena Ele ter vindo a essa terra, valeu a pena Ele viver 30 anos vivendo como um ser humano normal, claro que sem pecar, e durante 3 anos ele exerceu o seu ministério e fez inúmeras coisas que a Bíblia não relata 100% das coisas que Jesus fez. Relata o que é necessário nós sabermos. Mas Jesus ele fez muitas coisas nesses 3 anos, muitos milagres, muitos ensinamentos, e que o necessário está aqui contido com a gente. E esse verso de hoje, Mateus capítulo 5, verso 6, se aplica a esse dia de Natal, para que nós tenhamos fome e sede daquele que nós lembramos que nasceu hoje, que é Jesus. Então tenha fome, tenha sede de Deus, pelas coisas, pela palavra, pela justiça de Deus. Então, a falta de fome, a falta de sede espiritual, ela tem alguns reflexos. Ela não dá crescimento espiritual, ela leva a gente a viver num ativismo religioso, onde nós fazemos muitas coisas e não fazemos o necessário, que é ter fome e sede de Deus. Lembra quando Jesus estava na casa de Marta e Maria? Marta preocupada em fazer um monte de coisa, mas Maria estava somente preocupada em estar aos pés de Jesus. Porque não é que Marta estava fazendo o que era errado, mas Maria, ela priorizou aquilo que era necessário. Então hoje, nesse dia que nós comemoramos o nascimento, lembramos do nascimento de Jesus, tire tempo para ficar com Ele, tire o tempo para estar aos pés dEle, agradecer a Ele por ter vindo, agradecer a Ele por ter passado, ter feito tudo o que fez por nós. E graças a Ele, aquilo que Deus tem feito, o mundo não está pior. Na minha opinião, o mundo não está mais caótico por causa da misericórdia e graça de Deus. Na minha opinião, o mundo não está mais caótico porque Jesus ele veio e morreu por nós. E tem muitas e muitas pessoas que têm tido fome e sede de justiça, fome e sede de Deus, que têm lido a Bíblia todos os dias, que têm meditado, têm vivido esses princípios. É por isso que o mundo não está pior. E, infelizmente, eu tenho que dar essa notícia para você. A Bíblia não nos traz nenhuma promessa de que as coisas vão melhorar. E muito pelo contrário, a Bíblia traz palavras, alertas de que as coisas cada vez mais vão piorar. Então hoje é o momento da gente se apegar a Deus. Hoje é o momento da gente ser saciados por Deus. Então quanto mais eu tenho fome, sede de Deus, da palavra dele, mais Deus me sacia. Então guarde isso no seu coração, guarde esse conselho. Você quer ser satisfeito por Deus? Você quer ser saciado por Deus? Então tenha fome, tenha sede desse Jesus a quem a gente comemora hoje, nesse dia de Natal, tá bom? Deus abençoe sua vida, que esse dia seja repleto de bênção sobre a sua vida. E aproveite, seja cada vez mais honesto. Eu estava conversando com uma pessoa hoje nessa manhã e uma das coisas que a gente conversou ali é tudo aquilo que a gente planta, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo mesmo. Então, se você planta honestidade, se você planta o bem, naturalmente você vai colher o bem, o honesto. Mas se você planta o errado, você vai colher errado. Então não se preocupe quando alguém agir de má fé contigo. Não se preocupe se alguém agir de desonestidade com você. Aquela pessoa certamente vai colher, ok? Então vamos viver o que é certo, vamos viver o correto, vamos ter fome e sede da justiça de Deus para que nós sejamos felizes. Então felizes são os humildes, felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede pela justiça, ok? Então Deus abençoe o seu dia e um feliz